Bom, informações agora com o repórter e apresentador também Eduardo Destre, vem trazendo informações aí. Tem um jogador que também deu positivo no Covid-19. Conta pra gente aí, Duda, infelizmente, quem é esse atleta aí, Duda? Fala, Moura! Tudo bem? Tudo certo? Aquele abraço para você e para todos que nos acompanham curtindo o nosso placar Transamérica. O volante Matheus Fernandes, do Barcelona e atualmente emprestado ao Valladolid, testou positivo para a Covid-19 nos exames realizados nos últimos dias pela Liga Espanhola de Futebol. Ex-Palmeiras e Botafogo, o jogador teve sintomas da doença e já foi afastado. Terá também que passar por um período de quarentena. Abre aspas, como diria aquele um amigo meu, as palavras do jogador. Bom dia, pessoal! Recebi o resultado do exame do coronavírus e consta, infelizmente, que tive o contato com o vírus. Apesar disso, estou assintomático. E bem, sigo em casa e devo fazer um novo exame em poucos dias. Muito obrigado pelas mensagens e se cuidem. Foi o que comentou o Matheus Fernandes em uma rede social. Jogador que já passou, como eu disse, pelo Botafogo e pelo Palmeiras. O volante foi vendido pela equipe paulista em janeiro por cerca de 7 milhões de euros. Na época, 32,9 milhões de reais. Muita grana. O clube brasileiro ainda pode receber mais 3 milhões de euros, 14,2 milhões de reais por metas atingidas pelo atleta. A multa rescisória do jogador, anunciada pelo clube catalão, é de 300 milhões de euros. Agora sim eu acertei a cifra, o que dá 1,4 bilhão de reais. É muita grana. Por fim, segundo a imprensa espanhola, há outros 2 casos de jogadores do Valladolid que tiveram resultado positivo. Porém, os seus nomes não foram declinados. Portanto, o Matheus Fernandes, ex-Botafogo, ex-Palmeiras, pertence ao Barcelona, mas hoje está no Valladolid da Espanha testando positivo para o coronavírus. Por isso que eu falo, fique em casa, lave as mãos, use máscaras. Juntos, a gente vai vencer o coronavírus. Já já eu retorno, Moura, com mais informações aqui no Placar Transamérica. Vamos até a Itália. Jogadores do Cagliari, time italiano, abriram mão do salário do mês de abril e, segundo a diretoria, isso vai ajudar muito realmente nos momentos que estão vivendo. Acompanhe a matéria. Moura e amigos do Placar Transamérica, a gente retorna para falar um pouquinho mais do futebol italiano, em especial do Cagliari. Jogadores abriram mão do salário de abril para ajudar o clube italiano que está enfrentando dificuldades financeiras devido à pandemia do coronavírus. O Tommaso Giulini, presidente da equipe da Sardenha, agradeceu a atitude dos jogadores. Abre aspas, por sua sensibilidade em querer contribuir concretamente para proteger o clube diante de um futuro particularmente complicado e difícil de prever. Conforme solicitado pelos signatários do documento, este acordo contribuirá para uma redução drástica nas demissões de funcionários do clube. Foi o que disse a nota oficial do Cagliari. Outros clubes da Série A italiana também já tiveram atitudes parecidas. Times da Série A como Juventus, Roma e Parma, os atletas chegaram a um acordo com os clubes para reduzir os salários a fim de ajudar financeiramente as suas equipes neste momento de pandemia. Lembrando que o coronavírus já causou 31 mil mortes no país da bota. Sem jogos há quase 2 meses, os clubes italianos estão trabalhando para a retomada do campeonato e também, consequentemente, dos treinamentos coletivos, que deverão ser retomados a partir do dia 18 de maio. Portanto, os trabalhos com as equipes na Itália já estão sendo retomados de forma lenta e gradual. A expectativa é que o campeonato possa retornar, mas a gente separa esta iniciativa dos atletas do Cagliari, abrindo mão do seu salário, pensando no próximo, evitando aí demissões dos outros funcionários que muitas vezes são até mais necessitados do que os jogadores. Boa iniciativa do Cagliari, dos seus jogadores, que assim seja
para todo mundo, no Brasil e nos demais clubes por todo o planeta. Daqui a pouquinho, Moura, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, trazendo mais informações. Mas por hora, eu retorno com você. Fique em casa, lave as mãos, use máscara. Juntos, a gente vai vencer o coronavírus, galera! Eduardo Destrer vem chegando com as informações e trazendo um ranking aí com relação às dívidas dos clubes brasileiros. Fala aí, Duda. Bora, a gente retorna aqui no Placar Transamérica para falar dos números, dinheiro, coronavírus, pandemia e claro que as equipes do futebol nacional e internacional passam neste momento por dificuldades. Você imagina um clube da Série D, Série C, os próprios estaduais, times da Série A também passam por dificuldades financeiras. O Sport Clube do Recife, por exemplo, deve 145 milhões. É a nona maior dívida dentre os clubes da Série A para este balanço de 2020. E o problema cresce, até porque as equipes não conseguem receitas, estão paradas e tem que pagar funcionários, jogadores, não tem bilheteria, não tem direito de imagem, não conseguem vender e nem receber pelos direitos de transmissão das partidas, haja vista que os campeonatos estão paralisados. A gente tem o ranking aí com as principais equipes que estão devendo para este balanço de 2020 a continuar a pandemia do coronavírus. O Botafogo deve 270 milhões, São Paulo 262 milhões, Fluminense 256, o Vasco deve 254 milhões, Internacional é o quinto, 251 milhões, o Corinthians deve 239 milhões. Lembrando que o clube adiantou dados das demonstrações financeiras, mas ainda não publicou o seu balanço. A tendência, infelizmente, é que esse número possa ainda subir e o Corinthians tem uma dívida maior do que estes 239 milhões. Palmeiras, com toda a sua grana, 168 milhões. Santos, 165 milhões. O Sport deve, como eu disse, 145 milhões. E o Flamengo, com toda a sua grana, o seu faturamento é a 10ª equipe a mais dever, 114 milhões. O Atlético Paranaense, time aqui da nossa capital, do nosso futebol, deve 84 milhões 971 mil. É o 11º clube entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vou me estender tanto assim, porque o Galo Mineiro e o Coritiba não divulgaram o seu balanço, assim como o Bragantino. Mas eu trago as cifras até como alerta para os clubes e também para os atletas. Se por um lado, no exterior, como eu trouxe agora há pouco, futebol internacional na Itália, os jogadores abrem mão dos seus salários em detrimento dos funcionários que ganham menos, como é que vai ficar a situação no futebol brasileiro? São cifras muito altas, valores exuberantes. É algo a se pensar para que não só a direção de futebol dos clubes, mas também os profissionais envolvidos possam fazer alguma coisa para que os funcionários que ganham menos não passem tanto perrengue com esta pandemia do coronavírus. É o ranking das equipes brasileiras. Projetando o balanço de 2020, a gente trouxe as 10 maiores dívidas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Fique em casa, lave as mãos, use máscara. Juntos, nós vamos vencer o coronavírus, galera!